Graça e paz. Esse é o Devocional Graça Diária, trazendo uma palavra de Deus para cada dia, para a nossa meditação. Está hoje em Salmos, número 22, a partir do verso 1, que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, ele salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Esse Salmos 22 traz como tema o sofrimento e vitória do Messias. Falando aqui para nós, mostrando o que se cumpriu em Cristo na cruz do Calvário, o sofrimento e o triunfo da fé. Jesus, lá em Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34, ele fala o que está escrito no verso 1, Deus meu, por que me desamparaste? Então, Davi fez esse salmo já trazendo uma memória do que seria o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, mas não somente o sofrimento, mas a vitória, a grande conquista. Na cruz do Calvário, Cristo conquistou para mim, para você, para todo aquele que crê nele, a nossa salvação, a nossa vitória eterna, a vitória definitiva. A cruz foi o ápice de tudo. Jesus, ele conquistou o que ninguém pode mais tirar de mim e de você que crê nele. A salvação, a vida eterna. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus foi quem disse. E o salmista começa falando da tristeza que ele sente de se sentir desamparado. Muitas das vezes nós estamos passando por situações na nossa vida onde nós nos sentimos assim, como que estivéssemos desamparados, como que Deus não tivesse nos vendo diante daquilo que estamos vivendo. E talvez em algum momento da sua vida você já fez até uma oração semelhante. Meu Deus, não estás me vendo? Por que me desamparastes? Por que o Senhor não ouve a minha oração? O salmista relata como que clame, fale, e Deus não escutasse. Então, muitas das vezes, por ser pesada a cruz, a situação que a gente está passando, a tribulação, a luta, a gente começa a se sentir como que estivesse sozinho, como se Deus não estivesse conosco. Mas isso é por causa da nossa fraqueza humana, da nossa fragilidade. Jesus, ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E ele mandou o Espírito Santo, o Consolador, para fazer esse papel. O Espírito Santo é o Deus conosco, é o Deus que nunca nos deixa só. É o Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nossas palavras já não são mais suficientes. Que maravilha poder contar com essa companhia do amado Espírito Santo. Então, quero dizer para você nessa manhã que você não está sozinho, você não está sozinha. E essa luta que você tem passado, se você crê, se você ora, se você confia, se você já entregou a sua vida a Jesus, essa luta vai passar. Essa fase vai passar. E você vai vencer e contemplar o socorro e o livramento de Deus. Ele relata aqui sobre a vergonha e de como as pessoas zombam dele.
despreza. Jesus foi desprezado na cruz do Calvário, foi ignorado, foi zombado, riam dele. E assim muitas das vezes estamos passando por situações na nossa vida em que as pessoas, embora não nos digam a nós mesmos, mas ficam nos olhando e dizendo, acabou a vida dele, acabou a vida dela. Tem mais nada, tem mais o que acontecer. E começam a falar palavras de derrota e se alegrar por achar que já fracassamos. Porém, aquele que confia no Senhor, o salmista diz, os nossos pais confiaram em ti e não foram confundidos. Então, aqueles que confiam no Senhor verdadeiramente, jamais serão confundidos. E o Senhor tem livramento para o seu povo, para aquele que crê nele. No versículo 10, ele diz, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus, não te distancies de mim. Então, clame ao Senhor nesse dia, se você se sente sozinho. Você pode dizer, não, mas como que desde o ventre ele já pode ser meu Deus? Nós não nascemos quando saímos da barriga da nossa mãe. Nós nascemos quando somos gerados lá. Já é um plano de Deus, um projeto, já é um propósito de Deus nos gerar. Nós não somos gerados por acaso, por acidente. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito para cada um de nós. E quando nós entendemos isso e crescemos e rendemos ao Senhor a nossa vida, esse propósito vai se cumprir. Porque a palavra do Senhor diz, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Então o propósito de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida, quando nós nos rendermos a Ele verdadeiramente e descansarmos na confiança de que Ele é um Deus que não desampara nunca. Amém? Vamos orar? Que este dia seja um dia abençoado na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro agradecendo a Ti por essa palavra, Senhor. Assim como o salmista disse, eu digo, já entreguei a minha vida a Ti, Senhor. Tu és meu Deus, Tu és o meu Pai, Tu és o meu melhor amigo, Tu és a razão da minha vida, Tu és a força da minha vida, Senhor. Tu és a alegria, Tu és a misericórdia, a graça que me sustenta. E eu Te peço, Pai, que todo aquele que ouvir esse vídeo hoje, Senhor, que receba de Ti a força, o renovo, a fé necessária para perseverar, para viver uma vida de intimidade contigo. Eu sei que é tão pouco, Senhor, 10 minutos, 9 minutos, 8 minutos, é tão pouco para tirarmos e ter esse momento contigo, mas que nós possamos correr atrás desse tempo, Senhor, durante todo o dia, que nós possamos nos voltar para Ti em todos os momentos, orando, não só quando a tribulação chegar, a luta chegar, mas quando estivermos também na bonança. Nos ensina a ter uma vida de intimidade, de relacionamento contigo, Senhor, porque eu confio que Tu és o Deus que não abandona, que não desampara, que estás sempre perto. Então leva-nos a sempre, Pai, recorrer a Ti, em oração, em louvor, em gratidão, crendo que jamais seremos confundidos ou abandonados ou desamparados. Fica conosco, dá-nos um dia abençoado em Tua presença, traz livramento, abençoa todo aquele que vai sair para trabalhar, que possa voltar para casa em paz, em segurança. Senhor, prospera todo aquele, Senhor, que depende, Senhor, do comércio, abençoa, abre as portas. Pai, toma em Tuas mãos a nossa família, os nossos projetos e que todos os sonhos que o Senhor sonhou para nós venham se cumprir para a glória do Teu nome. Eu clamo a Ti nesta hora, nesta manhã, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.